meus queridos sobrinhos, minhas queridas sobrinhas, minhas tias, meus tios. Todo mundo estava querendo saber como é a nossa vida do dia a dia, a alegria total da minha vida como mula. Então resolvemos criar o MulaCast, de cara com mula. Então, pode ter certeza que cada semana vai ser mais hilariante do que a outra. A vida de vocês vai ser super diferente e essa mula trará alegria aos vossos lares, pode ter certeza. Hoje nós vamos ter a oportunidade de entrevistar o Gui Santos. Sabe quem é Gui Santos? Um menininho caipirão lá de Santo Antônio do Monte, que veio aqui para a nossa capital e virou um monstro. Tanto é que ele conseguiu unificar a nossa querida Horta Demolei, que estava uma baderna, uma zona total nesse país. Então vamos lá à pergunta. Ô Luiz, pode falar. A gente olha para Guilherme, eu tenho um orgulho danado. E eu sei. Demais da conta. É um cara top. Quem conheceu o Guilherme lá em Santo Antônio do Monte, aquele menino fantástico. Abestolado, aquele menino todo bobinho que quando via as pessoas, ele escondia atrás da mesa. Era ridículo pra caramba. E agora esse é o mago da política, o homem da política. Muito bom. Obrigado, Lulu, Cacá, né? Eu estou muito feliz, porque ter a chance de participar do MulaCast, eu sempre achei que você tinha que ter um programa seu, Luiz. Graças a Deus chegou esse dia, porque você tem uma capacidade de comunicação única, né? De primeiríssimo mundo. E eu até acho que você tinha que ter um programa de culinária. Mas eu acho que um programa de entrevistas do Luiz, do Mula, né? Vai bombar e eu estou muito feliz de ser o primeiro convidado, né? Muito honrado. Eu estou achando assim que, com certeza, outros não podiam. Você lembrou de mim, não é isso? Lógico que não, né? Temos que levar em conta que você foi uma das pessoas mais caricatas que eu conheci dessa Horta Demolei. E depois virou esse monstro aí. E querendo ou não, aceitando ou não, eu tenho que curvar, porque na realidade você foi o homem que conseguiu unificar essa Horta Demolei, que eu particularmente nem acreditava nisso. E isso é muito importante. Não foi só eu, né? Não, você com os demais. Mas a sua inteligência, a sua abertura foi muito boa. Obrigado. E o povo quer saber, meu filhinho querido, como é que foi a sua vida, aquele caipirão vindo de Santo Antônio do Monte, a cidade do foguete, chega nessa capital e virou essa pessoa. Antes a gente ficava rindo de você, achando engraçado assim, que você era muito abestolado. Tadinho, que filhinho babaquinha que era. Mas depois vai se tornando. O que isso representou para você? Eu acho que, na verdade, isso é um dos processos assim bacanas que a Horta Demolei faz na vida da gente, né? A Horta Demolei tem um approach, né? Como é que você fala? Assim, a Horta Demolei tem uma experiência muito singular para cada pessoa, né? E para mim ela foi extremamente importante, porque você tem razão, eu era uma pessoa extremamente inibida, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande, uma timidez muito grande. Era uma época que, lógico que eu não sou tão velho assim, mas era uma época que a gente não tinha tanta informação igual os meninos têm hoje. Então, eu nasci e cresci em Santo Antônio do Monte, que é uma cidade, não é uma cidade pequena, né? Mas também não é uma cidade grande, é uma cidade aí de 25 mil habitantes. E muito tímido naquele ambiente, como vários, né? Meninos com certeza estão nos assistindo hoje. De fato, assim, a gente tinha uma capacidade muito limitada até de interagir com as pessoas. Então, a Horta Demolei, para mim, ela significou isso. Ela foi uma abertura de portas, né? Eu descobri o mundo através da Horta Demolei. A Horta Demolei, acho que ela tem essa coisa legal, né, Luísa? Ela nos ensina a ter mais... A gente fica mais à vontade, né, no relacionamento com as pessoas. E aí a gente tem a chance de exercitar num ambiente de confiança. Lógico que sendo sempre zoados por alguns irmãos ou tios, né? Mas eu sou muito grato por essa oportunidade. A Demolei, ela me proporcionou descobrir um Guilherme que, lógico que estava aqui, né? Mas precisava ser exercitado de várias formas diferentes e descobrir algumas aptidões de liderança que talvez eu não teria descoberto, ou talvez eu teria demorado muito mais, aliás, talvez não, com certeza,
eu teria demorado muito mais se não fossem esses já 21 anos aí maravilhosos, né? Desde que eu tomei essa decisão, convivendo com pessoas sensacionais, conhecendo grandes líderes fora da minha cidade. Entre eles você, né, Lulu? O seu jeito todo peculiar. E como foi você iniciando, abestoladão, e encontra um louco como oficial executivo, gritando, dando aqueles ataques loucos lá na sala capitular? O que você achou e se sentiu assim? Que realmente eu me sentia o cara. Ele era o cara do estado de Minas Gerais. Aquele Aquele oficial mula. executivo que era você. Né? Lógico. Isso é uma história legal, sabe, Cacá? Porque eu conheci o Luiz antes de efetivamente ver o Luiz. A gente estava lá na fundação do capítulo Mestre do Monte, número 556, lá, que é o meu capítulo, mãe, né? E eu fui iniciado naquele dia. Então eu estava naquele momento de preparação, né? Que todos sabem que a gente fica mais vulnerável. E os mais velhos, lógico, fazendo trote com a gente. E eu escutei o Luiz, assim, eu conheci o Luiz pela voz, porque eu escutei ele xingando o pessoal, né? Pode parar com essa brincadeira aqui, que isso aqui é palhaçada, que não sei o quê. Eu sou oficial executivo, sei lá o que era isso. Pode parar com isso aqui. Gente, quem que é esse homem, né? Saiu xingando todo mundo, tá? E depois eu vinha conhecer o Mula, né? É bacana, assim, até contar, porque hoje o pessoal às vezes tem até uma visão diferente, né? O oficial executivo naquele tempo não era como é hoje, né? Oficial executivo regional, né? O oficial executivo naquele tempo, ele era quase... Naquela época, nós não tínhamos o grande mestre estadual, né? Acho que é legal falar isso, né, Luiz? Para os filhinhos de hoje, porque eles não sabem disso, né? Houve um tempo que você não tinha grande mestre estadual. O oficial executivo respondia direto ao grande mestre nacional, que na época era Tio Mansur, né? Pois é, e foi muito interessante, porque na época... eu era o único oficial executivo do Grande Oriente de Minas Gerais. As grandes lojas tinha vários outros oficiais executivos e, inclusive, o golpe também. Deixar registrado assim, o carinho e o respeito que eu tenho por João Moreira, que é um dos cabras que eu mais briguei. Se eu pudesse, eu enforcava ele de tão chato. Você brigou com muita gente, né, Luiz, na sua história? Aquilo, e tem muitos que já morreram, que é a salvação... Que aí eu não vou ter que pedir perdão mais. Só quando eu fui encontrar no Oriente Eterno. Tem muito cabra que morreu com ódio mortal de mim. E na realidade, assim, eu me sentia que eu era o bambambam da carniça. Que eu poderia, em qualquer região, fundar capítulo. E os demais oficiais executivos, eles eram regionais. E eu chegava e sentia que eu estava detonando. E aquilo me dava um poder violento. Aqui, principalmente depois daquele congresso do ano 2000, né? Que você saiu fantástico. No ano 2000... Aí foi antes de mim. Tinha uma história muito engraçada. O Omar Rogério de Pirapora, ele era o mestre conselheiro, assim, depois de velho, e ele intitulava, era mestre conselheiro do estado de Minas Gerais, e aquilo eu achava ridículo. E, na época... Ele era, porque não teve uma eleição depois da dele, né? Ficou um tempo sem eleger. Mas aquilo me irritava de um tanto, me deixava, assim, emputecido da vida. Aí o que aconteceu? Um abraço pro Omar, né? Omar, meu ídolo. Omar, você não gosta muito de mim, não, mas eu te amo, tá? Omar, eu te amo incondicionalmente, hein? Esse menino é gente boa demais. E outra coisa, quando foi esse congresso de 2000, nós fizemos no SESC Venda Nova, e lá era assim muito fácil para a gente transitar e tudo, e eu consegui fazer um congresso de alta pompa. O pessoal resolveram me minar um pouco, mas no negócio foi um sucesso aí. Aqui lá eu saí me sentindo assim, eu sou dono da carniça. Eu sou o bambambam, eu mando nessa porra e deixo as coisas rolar. E vim fazendo, e isso me tornou mais mula. Eu fiquei mais assim conveniente, porque assim, eu ficava insuportável. Não, é importante, assim, os jovens que convivem com você hoje não sabem como a gente sabe, porque você já foi muito pior. Você já foi muito arrogante. Mas diga... Vamos lavar roupa suja aqui. É verdade. Diga assumidamente arrogante. Não. Quando eu entrei na maçonaria, eu vou até te contar uma história que eu não tenho vergonha nenhuma. Então, eu cheguei na loja, me perguntaram assim,
você não podia estar na maçonaria que você é muito vaidoso. Eu virei e falei assim, eu não sou vaidoso, não. Eu sou extremamente vaidoso. E deixei. E com sem ata. Só que eu tinha alguns outros méritos que eu fazia e tudo, e convivia assim tranquilamente. Agora, ser vaidoso depende muito. E arrogante, talvez assim nem é bom, né, meus queridos sobrinhos? Não, você Não melhorou leve demais. isso como exemplo, não. Você evoluiu. Não, É porque realmente, assim, na verdade, vamos falar a verdade. Quando a gente ocupa é uma mistura. Se ocupa um cargo importante, você precisa se reafirmar. Isso é crucial. Então, a linha é muito tênue entre arrogância e você exercer ali o seu comando. Isso é importante, né? Todo cargo é assim. Você viu que eu estou vaselinando um pouco a história, né? Porque nem tudo pode falar aqui, senão nós vamos presos, saindo daqui amarrado. Mas assim, realmente, o convívio com os cargos é um desafio, né? E eu sou feliz pela experiência da Ordem Molay, porque ela me ajudou muito exercendo isso. Eu acho que você também aprendeu muito também, né? Vivenciando, né, os cargos de liderança. Com certeza, né, Gui? Hoje ele é um exemplo de polimento de pessoa. Ele, há 25 anos atrás... Reza a lenda que eu ainda continuo um pouquinho meio chatinho. Assim. Não, mas aí já virou uma coisa carinhosa que a gente gosta. Já é sua marca registrada. Entendeu? É meio complicado. Você sabe que eu me lembro, assim, de um dia... Na verdade, é o seguinte, já que a gente está contando a minha iniciação, eu conheci o Luiz, né? Pela voz primeiro, né? Depois vinha a conhecer. E aí, depois que teve a fundação de capítulo, instalação de capítulo, você tem a iniciação ao grau de Molay, que a gente chamava de elevação, né? Não sei exatamente como é que tá a prática hoje da nomenclatura, né? Porque no código a gente tinha botado só a iniciação ao grau de Molay, né? No final. E depois você tem a sessão pública, né? E na sessão pública aconteceu um episódio assim que a gente ficou pasmo com o Luiz. Porque o meu pai estava tomando posse ali no Conselho Consultivo. Meu pai nunca tinha visto o Luiz na vida. E quando tocava o hino nacional, o meu pai tinha o costume de cantar o hino nacional com a mão no peito. Você acredita que no meio do hino nacional, o Luiz lá em cima na mesa, meu pai lá embaixo, com os outros maçons, cantando o hino nacional, o Luiz desceu lá de cima, na frente de todo mundo. Foi até meu pai, pegou a mão do meu pai e tirou e falou: não se canta o hino nacional com a mão no peito. Meu pai ficou escandalizado, porque o pessoal do interior... né, a gente, né, o povo meio né, brusco, assim, a gente não tá acostumado com isso. O cara chega, pega na sua mão e faz isso. E todo mundo, gente, quem que é esse cara? Meu pai ficou revoltado, queria dar no Luiz, a verdade é essa. E mais tarde eles acabaram até se tornando grandes amigos. Tanto é que quando eu chegava em Santo Antônio do Monte, eu dormia e ficava lá na sua casa hospedado. Ficamos amigos, né? Mas que ele ficou escandalizado com você? Mas isso era o mínimo que eu fazia. Eu lembro, você lembra uma vez que teve um congresso em Divinópolis, que já tinha começado? Lembro, você chegou atrasado. Aí eu cheguei atrasado, aí eu mandei... Aí quando você viu que tinha começado, você ficou revoltado, ele estava 2 horas atrasado, ele já estava na linha sucessória do Supremo Conselho. Ele já era mesmo efetivo, ele já era grande segundo conselheiro que a gente tinha na época, que era a escadinha para chegar a ser grande mestre nacional do SCOD. 2000. E ele atrasou tanto que o mestre conselheiro regional da época, que era o Marcelo Vaz lá de Divinópolis, o Feijão, decidiu começar, meu amigo, decidiu, não, eu vou começar. E ele tinha um amor para mim assim, violento. Ele gostava. Brigava demais com você. Aí ele começou. O congresso começou a abertura. E o Luiz chegou ainda uns 15 minutos depois do início. Quando o Luiz viu que tinham começado sem ele ficou revoltado. Aí o Luiz apontou lá em cima, o Marcelo parou a cerimônia. Eu queria convidar o tio Luiz Eduardo. O Luiz parou. Não. Lá de cima ele gritou: primeiro vai entrar o fulano, que é o delegado regional, o Ulisses, né, que é. Vai entrar o Wilson Júnior, que é o grande 5º preceptor do Supremo Conselho. Aí ele falou assim: e agora vai entrar o tio Luiz Eduardo, grande segundo conselheiro do Supremo Conselho da Ordem Molay para o Brasil. Todos de pé, por favor. E antigamente tinha que aplaudir quando a gente entrava. Aí tava todo mundo revoltado. E o Feijão, né, o Marcelo, virou e falou assim: todo mundo sentado na mesma posição. Falei assim: por favor, levante todo mundo e bata palma, que esse é o cara, a maior autoridade está entrando dentro desse cubículo aqui. Agora, você ainda levou uma vantagem.
porque eu fui para um encontro regional, alguma coisa em Santo Antônio do Monte, me puseram dentro do porta-mala de uma Elba, com uma mesa de centro dentro. Um Corsa. Era da pior. Um Corsa. Eu com 130 quilos. Corsa 97. 97, olha pra você ver que... Aí, o Corsa da minha mãe. De menino, o carro tinha uns 15 meninos lá dentro e eu no porta-banho e a mesa de centro da casa dele. Você vê que a gente sabia receber as pessoas. Sabia receber. Você tá achando ruim que eles não te esperaram 15 minutos? Não. Mas assim, eu tive, você vê, eu tive essa vivência que eu me orgulho muito de ter sido um Demolei, como tanto a maioria, né? Lógico, aqui no estado grande como Minas Gerais, um Demolei do interior, né? Que comecei ali, fiquei em Santo Antônio do Monte no meu capítulo até 2003, 2004, 2005. No fim de 2005 eu fui eleito mestre conselheiro regional e aí eu chego aqui para poder... Até então eu tinha uma relação com o Luiz, assim, né? Por mais que a gente soubesse como era, mas assim, era uma relação um pouco mais distante, né? Aquela coisa até de deferência, né? E aqui mudou, virou amizade, né? Que a gente começou a conviver muito, viajamos demais, né? Mas aí eu cheguei aqui em BH, eu já era mestre conselheiro regional lá do Centro-Oeste. Isso foi em 2006, quando eu mudei para BH. Aí o Luiz me acolheu, como acolhe, né? Todo mundo. Mas você lembra que as nossas viagens, quando eu contava minhas histórias bizarras da minha infância, que eu dançava na Associação de Cegos, lógico que eu não vou contar aqui por causa do horário, e a censura não permite. Antigamente, os nossos sobrinhos não sabem. Tinha uma dança chamada assim, dança lenta, aí tocava a música assim, você ficava agarradinho com a crioula lá, né? Na realidade. E naquele tempo não existia prancha. Aí era prancha de cabelo. Prancha. As mulheres não iam ao salão para fazer prancha. Aí elas usavam assim, colocavam um ferro lá no fogão, ele esquentava e ia alisando o cabelo assim. Aí ficava aquele trem bonito. Usavam produto, né? Como chamava? É uma pasta que fazia com... Enemaru, não é? Eu descobri isso através dessa história. Né? Aí usava isso, aí tinha uma pasta que os salões dos pobres faziam, que usava soda cáustica e sabonete Gessi. Tinha um sabonete Gessi. E usava os outros produtos. Aí colocava aquilo lá, mas aí passava assim, tinha que lavar rápido, porque senão queimava o coco da pessoa. Era um trem tão louco, tão maníaco, mas ficava aquela coisa maravilhosa. Aí não podia nem chover, nem mudar a temperatura, que o trem espigava tudo e ficava igual aqueles bambus, assim, quando você chega naquele milharal, sabe aquelas espigas de milho, aqueles cabelos de espiga de milho, ficava daquele jeito. E eu tinha uma menina que eu gostava muito, eu lembro até hoje, chamava Neuza. Essa menina tinha esse cabelo. Você lembra que eu te contei isso? Não, eu lembro. O nome da menina eu tô descobrindo hoje, mas que eu lembro. Ô, gente, era um trem tão louco assim que eu contava essa história pra você. Eu lembro do Rafael Xavier de Formiga, você lembra? Que eu contava essas coisas bizarras e ele assim não gostava. Ele fazia, nossa, que nojo. Paciência dele com você. A paciência dele sempre foi. Até hoje. Um abraço pro Rafael. Rafael Xavier, você é o cara. E você lembra, assim? Tanto é que a prova que ele não me suportava muito foi quando eu fui dar posse ao Álvaro como grande mestre. Você não acabou de contar, você estava contando a dança. Antes de você mudar. Aí a gente dançava assim, dançava muito lento e tudo. E tinha uma questão que a gente tinha o bolso furado, né? E tudo. Aí eu não posso contar o resto das coisas assim. Não, porque a censura... Essa parte você pula. E o lugar que a gente dançava chamava o Estúdio de Cegos São Rafael. Imagina o lugar. Aí era... Estúdio de Cegos São Rafael. É porque você falou meio rápido, Estúdio Cegos São Rafael. Não é sexo não. É cego. Cego. Pessoa sem visão. E lá tinha uma teia amianto e coisa assim. E era domingo à tarde. Imagina, meio-dia, que solão, batia na teia amianto e a gente tudo suado assim. Nossa, era nojento. E o suor ia descendo e você dançando com a menina lenta assim. Na hora que você olhava assim, seu bigode estava com aquele gosto salgado assim. Negócio do cabelo. Do cabelo. Nossa, era ridículo. Mas assim, era infância, nem era infância, né? Eu já era adolescente. São coisas que vocês nunca passaram e nem vão passar, porque
Isso não retorna. Hoje a garotada... A gente vive isso com as histórias que você contava. E hoje a garotada vive muito amor virtual, todo mundo está no celular, começa a namorar no celular, e aquele tempo já não tinha celular. Ou você batia papo, ou então você tomava no pé, né? E era coisa engraçada. O Luiz contava as histórias, eu morria de rir, falava que eu era meio bobo, né? Porque realmente eu era... Ele era bestolado, tudo que eu falava com ele, ele achava engraçado. E eu não contava para vocês... De ver assim, o que você se transformou. Sabe o que era engraçado? E a gente tinha que eu contava para vocês, que a gente dançava James Brown. Tirole, poxa, machi. Aí a gente tinha uma camiseta assim, que era em cima do umbigo, né, curtinha, e a calça pantalona assim, aquele sapato degradê de 3 andares assim, e a gente saía abafado. E meu cabelo nunca foi assim muito ruim, né, assim, maltratado. Aí, para que ele ficasse assim, legal, assim, super, eu tinha que passar café de manhã, passava café. Aí, na hora de eu ir, na hora dançante, por volta de 1 hora, 2 horas, tinha um pente que era 3 dentes assim, de ferro. Aí você passava no cabelo aqui, aquilo doía pra caramba, assim. Aí ficava aquele cabelão assim, mas era top. Você tem uma foto dessa, não tem? Foto. Aí, você podia pôr essa foto na edição aqui pro pessoal ver, como que você era. Não, mas eu não tenho agora, mas era interessante. Depois você passa. E da minha vida já passava muito. E o pessoal gostava muito. Aí eu te pergunto, você era um cara assim, abençoado, e sempre dava uma de intelectual, né? Você era metido a intelectual. Não, ele era bestolado, mas era inteligente. Era inteligente, não, ele é inteligente, um cara muito culto, muito fino. Quando você via essas bestolagens que eu falava com você, assim, o que você sentia, assim? Olha, no começo eu ficava escandalizado, né? Aí depois a gente vai acostumando, né? Virou normal. E eu lembro quando falava assim, nós vamos pro Rio de Janeiro com o Luiz, eu achava ótimo, né? Que você ia rindo daqui até lá, voltava, ria lá. Às vezes você brigava no meio do caminho, né? Porque eu demorei a entender que a gente tinha que brigar com o Luiz de vez em quando. Eu já tive umas brigas boas com ele também. Mas poucas, também não é tantas, não. Mas o melhor é rir mesmo dos casos, né? E você tem muita história... Você pegava na verdade, hoje em dia seria até um pouco questionável, porque você fazia meio bullying comigo, né? mas antigamente tinha bullying, não. Jeca. Você falava que eu tinha CC. Nossa, você tinha um CC violeto! Eu troquei de desodorante por sua causa, que eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. E toda hora ele fala que eu tô fedendo. Não, e tem um sobrinho que hoje eu vou até de fazer comentário a respeito, porque hoje ele é um advogado renomado, assim, uma pessoa muito gente boa. Ele tinha um CC pior do que o seu. E quando ele usava a capa... Ninguém mais podia usar. Então a capa dele chegava no capítulo, a capa era marcada de tão fedorento que era. Mas tá vendo? Aí eu ensinava esses meninos, vocês não acreditam. Quando tiver CC, usa uma pasta. Fubá, bicarbonato e vinagre. Deixa a pasta debaixo do sovaco que melhora e fica ótimo. Né? Entendeu? Eu acho que eu não usei isso, não. Mas eu lembro que você me deu esse conselho mesmo na época. Ô Gui, com relação às viagens, tem viagem que a gente acha engraçado hoje, porque durante a viagem não era engraçado, não. Conta de Curitiba aí. Curitiba? Você sabe que a minha cabeça não está das melhores, não, né? Eu lembro que Curitiba, nós fomos numa excursão... Curitiba que você está falando foi o Congresso Nacional de 2006. Isso, exatamente. Nós fomos numa excursão daqui de Belo Horizonte, era um micro-ônibus, não era isso? Era um micro-ônibus escolar. Escolar. De plástico, é verdade. Isso eu não lembrava. Quem arrumou? O gestor do turismo. E nós só descobrimos quando o ônibus chegou. Gente, mas todo mundo estava quebrado, foi não um tinha monte dinheiro. de gente. Nossa Senhora. Foi um monte de gente naquele ônibus. Nossa, foi bastante. Foi cheio, né? E o Luiz assim, não, pode deixar que eu já resolvi tudo. Imagina 22 pessoas no ônibus escolar, com aquelas cadeirinhas assim, tudo curtinha, de plástico. Aqui calor violento, você sair daqui para ir para Curitiba de coisa. Mas assim, era tão interessante que não tinha bullying, não tinha frescura. E as pessoas confiavam tanto em nós que a gente poderia levar essas galera todas assim, que não tinha problema algum, não tinha bullying, não tinha sacanagem, não tinha isso. Agora, hoje, com esses meninos Nutella, eles nem fazem isso. Hoje, eles nem saem para poder viajar. Antigamente tinha um trem de botar os meninos no maleiro, né? Você lembra disso?
Mas lembro, tanto é que vocês uma vez me prenderam dentro do banheiro, você lembra? Você e o Thiago Palmini, aquele torturador de velho, já era velho. Isso já foi anos depois. Nessa época eu não tinha capacidade de fazer isso, não. Nessa época eu ainda era bem abestolado, como diz assim. Não, mas... Um caso que eu não esqueço desse congresso de Curitiba, eu lembro que na época o SCODB, né, o Supremo Conselho, funcionava... Como, aliás, funciona o DI. Tinha os membros efetivos, né, que tinham direito a voto. Então era como se fosse ali um colégio de cardeais, né, vamos supor assim, né? Não existia voto direto. Quem votava eram os membros efetivos, que tinham que ser mestres maçons, usava aquele colar dourado. É o mesmo sistema do DI. Tinha o colar prateado, que tinha voz, mas não tinha voto. Os dourados tinham voto e podiam ser eleitos, inclusive grande mestre. Então, aí no meio do Congresso Nacional você tinha a Assembleia dos membros efetivos. Eles se reuniam para decidir as coisas e tal. E nisso, em Curitiba, o Luiz já era o grande segundo conselheiro. A linha sucessória do Supremo Conselho era grande segundo conselheiro, grande primeiro conselheiro. Nessa época ainda tinha o grande mestre adjunto e depois chegava grande mestre. Ele era eleito só segundo, né? Ia subindo automaticamente, entre aspas, né? E aí, eu me lembro que nesse congresso de Curitiba, no meio da Assembleia dos membros efetivos, o Luiz hoje ele assumiu, né, o cabelo grisalho, né, tal, mas nessa época ele ainda pintava o cabelo. E nesse dia o cabelo dele estava assim, como se fosse um cabelo de menino mesmo, preto assim, cintilante. E aí ele na mesa, né, porque ele era autoridade já ali, né? Ele sentado na mesa, os membros efetivos embaixo, ele lá em cima, o pessoal discutindo as coisas sérias. E aí o Feijão, né? Que é o Marcelo de Divinópolis, estava lá, chegou para mim, me cutucou. Nossa, lá, você viu tanto que o cabelo do Luiz está preto? Ele pintou esse cabelo, não pintou? Pintou. Aí tinha um projetor que projetava no fundo, né? E aí ele foi correndo lá na sala de controle lá do auditório. E do nada, tá tendo a reunião lá dos membros efetivos, já aparece uma tela em branco atrás, assim, né, de Word. Tom. E o pessoal conversando, aí ele começa a digitar, começa a aparecer assim, o Luiz de costas pra tela. Tio Mula, 2 pontos. Garoto propaganda do Grecim 2000. Aí, todo mundo rindo, aquela confusão danada. E eu sem saber o que estava acontecendo. Sem entender, o povo rindo, as tantas, o Mansur olhou para trás, o Toshi, todo mundo começou a rir, né? E o Luiz, quando o Luiz olhou e leu, ele olhou para frente e fez assim. Acho que tem problema fazer isso, não? Não, lógico que não. É um dos causos menos pipinosos para contar, né? Porque tem muitos casos que não tem jeito de contar. São embaraçosos, né? É. E a galera pode preparar aí que nós estamos preparando um livro aí para contar essa história bizarra. Nós vamos colocar assim, o lado negro de Tio Mula. Então nós vamos contar isso aí. Aquele inesquecível congresso de 2007, Diamantina, estadual. Muito bom. Foi quando eu tomei posse como mestre conselheiro estadual. Levou o Mansur, obrigou o congresso inteiro a buscar o Mansur no aeroporto, colocou o Mansur no carro de bombeiro, falou uma série de barbaridades, né, que não convém agora colocar aqui comentário, agora. Mas o Luiz é realmente aquele congresso ele é uma foi série especial. do Netflix. A gente teve, assim, eu acho que bacana é isso, né? Principalmente em Minas Gerais. A gente teve assim, muitos congressos memoráveis, né? Momentos muito... lembrando, Araxá... Esse Diamantina foi um caos, né? Porque fizeram um congresso para 400 pessoas, chegaram 700, né? Porque não tinha limite de inscrição e a comida não deu e foi uma confusão. A cidade não comportava. Foi um dos melhores congressos que a gente já teve. Clandestina no hotel. Nossa o Luiz colocou Senhora. uns 30 meninos para dentro do hotel sem reserva, sem nada para passar. Ué, mas os meninos tinham que tomar banho e tinham que fazer mil coisas. Alguma coisa tinha que ser feita. Inclusive, desses meninos que estavam no hotel, tem gente aqui, ó, operando equipamento aqui, acho que clandestino. Galera, voltando assim a sua vida para servir de exemplo para a galera assim. E hoje Guilherme é pai, Guilherme marido, Guilherme o homem político, o homem de Santo Antônio do Monte que chegou a ser assessor do deputado Domingos Sávio, assim, que é um deputado assim, atuante, um deputado brilhante, assim, e você que fazia todas as parafernálias dele, a política e a divulgação aí. Como você se coloca assim?
o pequeno de Santo Antônio do Monte e depois o mago da política? Eu não coloco nem uma coisa nem outra, né? Eu acho que assim, a gente vai desenvolvendo, né? Eu tive um desenvolvimento, para mim foi muito bom a minha. Por isso que eu sempre falo assim, quando eu ainda tinha, né, função, visitava. Hoje a gente vai pouco menos, né, nos capítulos, mas sempre que eu tenho a oportunidade de ir e falar sobre a Ordem Nemolei, eu sempre me preocupei, principalmente como mestre conselheiro nacional, em dar o meu testemunho. Assim, eu sempre falava o seguinte: eu sou um produto da Ordem Nemolei, isso sou mesmo. E a gente tem que ter esse orgulho. Porque as coisas que eu aprendi na Ordem Nemolei, as amizades principalmente que eu fiz na Ordem Nemolei, elas me ajudaram não só a me desenvolver dentro da Ordem Nemolei, porque, de fato, eu fui iniciado em Santo Antônio do Monte, fui mestre conselheiro de um capítulo pequeno lá, mas fui mestre conselheiro regional, estadual, adjunto estadual, cheguei a ser mestre conselheiro nacional nesse tempo, para depois entrar na liderança adulta, fui ser o grande secretário quando você foi grande mestre estadual. Uma loucura que você fez de voltar a ser grande mestre estadual, mas enfim, foi show, né? Foi um ano Tanto é que eu fui quase impeachmentado, né? Exato. Depois nós vamos contar essa história do caminhão de banana. Depois é. Aí fui grande mestre adjunto, cheguei a ser grande mestre estadual e depois grande mestre nacional, né? Foi quando a gente viveu essa experiência da unificação. Eu tive eu não parei, né, na Ordem Nemolei desde que eu fui mestre conselheiro regional, eu nunca fiquei um ano sem subir um degrau até eu ser mestre conselheiro nacional. Então foi um tempo muito longo de trabalho, né? Porque as pessoas ficam vendo assim, a parte da viagem, a parte, entre aspas, positiva, mas eles não param a pensar assim, o nível de energia, dedicação, de trabalho que você precisa dar para aquilo. Realmente é uma coisa que quem faz, hoje eu falo assim com muita confiança, a gente tem que respeitar muito as lideranças da Ordem Nemolei, porque é um ato quase de heroísmo. É lógico que a gente gosta, a gente sente prazer, mas você não está ganhando um tostão para fazer aquilo, né, Cacá? Você sabe disso também. Você deixa as pessoas que você ama, muitas vezes. Quando você está novo é ótimo, mas depois que você vai casar e tudo, aí já começa a complicar as coisas. Então, assim, mas eu não arrependo de nada. Eu me orgulho muito dessa trajetória de crescimento e, em paralelo, enquanto eu me desenvolvia na Ordem Nemolei, eu aplicava as coisas que eu aprendi na Ordem Nemolei na minha vida pessoal. Então, aqui em Belo Horizonte, eu me mudei para cá para estudar, né? Estudei jornalismo enquanto eu fazia essa minha jornada na liderança juvenil. Eu fui, em 2007... prestes a tomar posse, né, nesse Congresso de Diamantina como mestre conselheiro estadual, eu consegui uma vaga de estágio na Assembleia Legislativa com o então deputado estadual Domingos Sávio. Domingos ainda era deputado estadual. E entrei lá como estagiário de jornalismo. Até não tinha pretensão assim na política. Minha ideia era ficar mais no campo do jornalismo mesmo. Mas eu gostei e acaba que tinha uma interface grande, né, porque eu conseguia aprender uma coisa aqui, trazer para cá. E nisso eu fui indo. Então, em 2000, eu deixei o cargo de mestre conselheiro nacional em 2009, final de 2009. Foi quando, inclusive, eu entrei no mês de 2009. Final de 2009 eu já entro para a maçonaria. Em 2010 foi eleição novamente, aí o Domingos foi eleito deputado federal e me convidou para ir para Brasília. Então eu me mudei para Brasília, fiquei em Brasília em 2011, 12. Depois voltei para cá para assumir o escritório dele aqui. Então não era muito plano não, mas acabou que por causa das coisas que eu aprendi, desse gosto que a gente criava pela política, eu tive também simultaneamente aí uma trajetória com ele que completou 17 anos praticamente, de estagiário a chefe de gabinete, durante um período em que ele foi presidente do PSDB aqui em Minas, numa época áurea, né? Eu fui o secretário executivo, que é a pessoa responsável, é o coordenador, né, do partido, abaixo do presidente. Então foi uma coisa que me ensinou demais também. E era muito legal, porque nessa vivência da política, a gente viajava muito, conhecia pessoas de vários lugares, participava de eventos. E quase sempre eu estava indo em lugares que eu já tinha ido. Por quê? Por causa da Ordem Nemolei. E o pessoal ficava muito surpreso. Falou, nossa, mas você tem 20 e poucos anos, já é o secretário do partido, e já conhece aqui, tipo, às vezes era um lugar longe. Então, falou, não, mas eu já estive. Mas por que você já esteve aqui? Não, eu estive aqui por causa da Ordem Nemolei. Então, assim, essa vivência, eu nunca parei para fazer as contas, mas você é muito mais do que eu, mas eu tenho certeza que eu conheci só aqui em Minas Gerais pelo menos umas 100 cidades. Né? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, como que uma experiência bem feita, assim, nos dois lados, ela contribui, sempre contribui, né? E aí fui até ano passado, né? Que concluiu essa minha... Eu tomei a decisão de começar um projeto meu, né? Quando me senti preparado para isso. Lógico que para isso toda essa experiência foi importante. Mas eu vejo todos os dias
a importância da Ordem Molay na minha vida, nas experiências que a gente teve, porque isso ajuda a gente demais a se preparar para coisas que a gente não viveria sem ter que passar pelo susto, né? Então a Ordem Molay, ela dá essa chance para a gente. E agora, como você falou, né, Luiz, já em outra, né, já marido, né, já era pai, porque minha esposa, você sabe disso, ela tem... Eu estou no segundo casamento, minha esposa também, ela tem uma filha do primeiro, a Clara, mas que está com a gente, né, minha enteada desde novinha, e já me sentia pai, né? Já comecei a vivenciar como pai. E agora, há um mês, eu me tornei pai também, da Bela, né? Que está aí tirando as noites de sono. E eu tô achando bom demais, assim, porque eu tô tendo a oportunidade de viver isso depois de já ter feito tudo que eu queria fazer na Ordem Molay, até mesmo na maçonaria por enquanto. Então hoje eu tô por conta de ser pai, de ser marido, de ser profissional e feliz com a trajetória. Né? Você acredita que seu primeiro casamento deu certo por causa da sua vida de Molay, assim, que era muito agitado, você viajava muito, você mexia com política e aquele negócio todo? Eu acho que era incompatibilidade mesmo. Não é incompatibilidade. Acontece, né? E parece que esse segundo casamento seu aí, ela é mais aberta a isso. Pelo menos já te vi ela mais com você em todo mundo político. Mulher nenhuma gosta do marido zanzando pra cima e pra baixo, sem parar por uma coisa que não gera dinheiro dentro de casa, né? Então, assim... a Bárbara não tinha essa experiência, só que assim, ela é uma companheirona, ela foi muito companheira, assim, em vários aspectos. É lógico que hoje ela já deu, né? E realmente, ela tem razão, já deu, né, por enquanto. Mas ela é muito companheira e participou comigo de muita coisa, né? Viajou comigo um pouco, apesar dela não gostar de viajar, né? Mas ela é brava, você sabe. Mas a Bárbara já é também do seio político, né? Ela mexia já com a política. Isso ajuda demais, porque quando a pessoa assim, entende, né? Porque a política é mais ou menos a mesma coisa que a Ordem Molay. Você está ali, a sua vida não é sua, né? A sua vida é dos outros. Então, você está ali... É lógico que eu, na maior parte do tempo, eu era um funcionário da política. Então, eu tinha uma vida pública, mas ela tinha limites. Na última eleição eu fui candidato, né, a deputado estadual. Então aí eu cruzei a linha de vez, né? Aí, por exemplo, em Santo Antônio do Monte, que é a minha cidade, onde eu tive quase 40% dos votos da cidade inteira, hoje em dia, eu andar na cidade, todo mundo me conhece, quer conversar, e tudo, o pessoal liga, pede algum apoio. Então, assim, a sua vida deixa de ser um pouco sua. Cara, essa. Eu tô até com medo da pergunta que vem depois. E a sua vida deixa de ser um pouco sua. E você precisa de alguém do lado que compreenda isso, né? A Bárbara também é funcionária da Secretaria de Estado de Planejamento, ela mesmo... Nós nos conhecemos em uma campanha, né? Ela participava da campanha da Anastasia em 2018, né? E que virou um padrinho nosso, né? Não sei se é inconveniente eu te fazer essa pergunta, mas assim, você se candidatou acreditando que a Ordem de Molay e a maçonaria ia te eleger? O povo quer saber. Não é eu que estou perguntando, é o povo que quer saber. Eu não me candidatei acreditando que a Ordem de Molay e a maçonaria ia me eleger, não. Eu sabia que... Eu acredito ainda que a Ordem de Molay e a maçonaria têm um potencial muito maior do que ela entrega nessas ocasiões. Aí eu não vou falar só de mim, não. Eu vou falar de todos os candidatos. A desorganização. Aí agora, já que vamos pôr você quer isso, né? Você quer vamos lá, vamos lá. Bota isso o bode na sala. Quer saber. Eu acho o seguinte... Achismo não existe. Eu tenho a convicção... Então pronto. De que a gente tem uma organização... A conta é fácil. Você tem 1.000 lojas maçônicas no estado de Minas Gerais. Cada uma com a média aí de pelo menos 20 obreiros. Você tem aí 20 mil obreiros. Você coloca aí um núcleo familiar de pelo menos 3 eleitores por obreiro, vamos falar assim. Você está falando de 60 mil pessoas, né? Se 60 mil pessoas elegem um deputado. É lógico que todo mundo vai se juntar e votar numa pessoa, isso é utópico. Mas 60 mil pessoas... Eu parto do princípio que tem uma máxima na política que fala o seguinte, todo mundo tem 10 votos. Se você quiser,
Você vai... É uma coisa que alguém falou uma vez e ficou no jargão. Se a pessoa quiser correr atrás, ela consegue convencer 10 pessoas a acompanhá-la num voto de confiança. Da família ou amigo? Não, de tudo. No geral. Você pega tudo. Você acha... Eu acredito que você arruma pelo menos 10 votos, não arruma? Ou não? Ué, não é possível. Essa mula... mula livre não é possível que não consegue. Ou seja, 60 mil pessoas, pelo menos, no núcleo maçônico. Vezes 10 é 600 mil. Você pega o Ordem Molay e faz uma conta separada, talvez a gente teria condições de atingir 1 milhão de pessoas. Ah, não, mas não vai. Tá, então você divide isso, bota 10%. Você tem 100 mil pessoas. Divide aí por uns 5 candidatos. Você teria como dar 20 mil, pelo menos 10 mil votos para cada candidato. Esse potencial é matemático. Não é um achismo meu. Ele existe. Só que 10 mil votos não elege alguém. Só que ajuda muito. Eu tive, no total, 10.530 votos. Esses votos não vieram da maçonaria do Ordem Molay, né? Eu tive em Santo Antônio só, né? Lógico que eu tive muitos votos. Eu até acredito assim, que dentre os candidatos que foram candidatos nesse meio da maçonaria do Ordem Molay, eu acredito e tenho assim, até nem acreditar não, eu tenho dados que me mostram que provavelmente eu devo ter sido o que teve melhor êxito entre os maçons. Eu acredito nisso. Porque eu sei, assim, as cidades onde só maçons me ajudaram, onde só demolays me ajudaram. Se eu fizer esse recorte, dá um número significativo. Mas, assim, é bem aquém do que a gente podia fazer. Eu vi na reta final, principalmente, inclusive amigos que estavam me ajudando, ex-grãos-mestres, me ligando, falou, olha, eu estou pedindo, mas os irmãos estão querendo votar naquele candidato que nem maçom é. Ou seja, não é um erro, não. Está claro o seguinte, a maçonaria ainda não quis fazer diferença na política. Ponto. Com gente dela. Ela acredita, muitas das vezes, que é melhor ela ter gente de fora do que gente dela. Eu fico preocupado com isso, porque se o nosso modelo não servir para você ter confiança em alguém, alguma coisa muito séria nós estamos fazendo de errado. Porque outras organizações estão fazendo esse exercício e têm voz e têm participação. Como é que nós, com esse nível de capilaridade, não temos? E para brigar internamente, nós temos uma energia absurda, né? Tudo que é para dentro, a gente é muito bom. O que é para fora... E esse é um problema. Só para concluir, Cacá, que assim, uma crítica que eu faço hoje à maçonaria, a Ordem Molay menos, mas principalmente a maçonaria. A gente fica muito voltado para o próprio umbigo. A gente não... E quando a instituição se fecha em si, eu acho que ela perde muito o sentido. Então, eu sou maçom convicto, você sabe disso, estudo maçonaria, gosto de maçonaria, participo de maçonaria, tive cargos da maçonaria, continuarei sempre participando por convicção, mas eu me preocupo muito da nossa incapacidade de usar aquilo que a gente prega para fazer a diferença na sociedade de uma forma geral. É lógico que faz. Onde? Nas lojas. As lojas participam, as lojas são membros de conselhos municipais, fazem campanhas, as lojas, muitas das vezes eu já vi várias lojas elegendo vereador, a loja mesmo fazendo, isso acontece. Agora, quando é para sair do campo da loja e juntar, a gente não junta. E isso eu acho que enfraquece a gente, sabe? É uma opinião minha que eu saí dessa experiência aí. Falta um pouco dessa organização, dessa ideia do planejamento, né? O planejamento estratégico mesmo enquanto instituição. E eu acho que até a identidade de maçom, sabe? Porque é aquele negócio assim, eu ajudo o irmão da minha loja, porque tá ali, tô vendo e tô convivendo. Agora, eu rodei muito, eu na minha campanha, eu fui em muitas lojas. fui em muitas lojas, rodei bastante, de todas as obediências. Tive muito apoio de irmãos de todas as obediências. Eu sou muito agradecido, é até bom deixar isso claro, sou muito grato, porque muitos irmãos me ajudaram, irmãos que nem sequer me conheciam antes desse trabalho começar. Eu tive voto num volume muito grande de cidades. Cidades assim, onde eu não pus o pé, eu tinha 50 votos e tal. Mas eu me preocupo porque a gente não consegue se organizar. Então, naquela campanha de 2022, tinha uma sinalização, né, dos nossos grãos-mestres. Não, nós vamos fazer uma coisa organizada. No final das contas, você tinha um monte de candidato. Gente que, assim, com todo respeito a todos eles, mas alguns irmãos que assim, nem fazem realmente um trabalho dentro da própria maçonaria. Aí você tinha ali um volume imenso de candidatos que no final tiveram 200 votos, 300 votos, ou seja, não tinham chance nenhuma
Isso, de candidatar. Isso, de perceber, mas que não tinha como os grãos-mestres não colocar. No final das contas, eu ouvi essa crítica de maçons em grupos quando a eleição terminou. Eu vi um grupo de política e maçonaria e um irmão falando assim, eu não votei em maçom, não. Ué, não tem nenhum nome, é um monte de gente. Como é que eu vou saber quem que eu vou ajudar? Isso, eu dei razão para ele, não, você está certo. Você está certo. Porque fica tão confuso e as pessoas querem fazer diferença. Então, eu acho que a gente perde por isso. Eu acredito que no futuro ainda a gente vai conseguir evoluir, mas mais do que a política, eu acho que a gente tem que parar de pensar só dentro da própria maçonaria. Tem muito mais coisa fora da maçonaria. E ela é muito importante. Se a gente tirar o que ela significa, eu sempre falei isso na minha campanha, não existe partido político que tenha o nível de seleção que a maçonaria tem, de pessoas. Um partido político para filiar alguém não pede o tanto de documento que a maçonaria pede. O projeto pedagógico que a maçonaria tem não existe. Nós temos muita gente boa dentro da maçonaria, mas que os próprios maçons não conseguem falar, não, esse cara é legal, eu vou ajudar e vamos fazer chegar lá. Então, em algum momento a gente paramos aqui para falar sério, né? Mas em algum momento nós vamos ter que fazer essa reflexão, porque... Mas nessa última campanha aí, e essa última eleição, foram eleitos muitos CNDMolês e muito maçom. Você acha que não? Na última que você fala, para vereador municipal. Municipal. Não, é o que eu falei. Eu acho que no nível municipal, isso vem sendo bem feito. Nós precisamos conseguir dar o passo além, de alguma forma. Mas, bom, vamos continuar tentando. E voltando ao Gui Santos, como se criou assim e você teve essa convicção que você poderia ser escritor? Você teve quantos livros editados? Uai, eu tenho 3 livros publicados. Eu sempre gostei de escrever. Isso aí é o tipo de coisa que nasce, né? Pelo menos comigo, nasci com isso. Eu sempre escrevi, desde a época que você me pedia para escrever. Hoje ele usa o chat GPT. Tá explicado agora porque que... Eu não é bem assim, não. Não, é assim sim. Antigamente o Luiz me ligava e falava assim, isso eu na faculdade. Ô Gui, filhinho, pelo amor de Deus, me salva, que eu preciso publicar um texto aqui magnífico, tem que ser uma coisa de primeiríssimo mundo. Poético, tem que ser... Aí ele me pedia para escrever alguma coisa para ele, e eu tentava escrever como se fosse ele, aí eu mandava e falava, não, mas aqui tá muito, eu quero uma coisa mais pomposa. Ué, Luiz, mas você não fala assim. Mas eu sempre tive muita facilidade, realmente. Eu nunca fui, engraçado, eu nunca fui um bom aluno em português, por exemplo, regra gramatical, essas coisas. Eu nunca fui uma pessoa muito aplicada, né, nas coisas. Eu sempre tive uma gramática assim, intuitiva mesmo, eu sempre gostei de escrever. E sempre tive o desejo de escrever livros longos. Quando eu era mais novo, tentava escrever poesia, não dava muito certo. Bom, até tinha alguma coisinha, mas não era muito minha praia. Eu sempre gostei de contar história, né, fazer uma coisa mais elaborada. E a minha primeira oportunidade de escrever foi a Ordem Molay que me deu, de publicar um livro. Porque o meu primeiro livro, ele não é um romance, né, nem nada. Ele é um livro que conta a história do tio Mansur e do Supremo Conselho da Ordem Molay para o Brasil. Foi uma oportunidade muito bacana, porque o nosso irmão Marcelo Brito, quando foi grande mestre nacional do SCODB, ele foi empossado em 2010. Foi isso, 2010. 2009. Eu tinha acabado de deixar de ser mestre conselheiro nacional. E aí ele me fez um convite, falou, a gente queria fazer um livro, né? A gente queria lançar um livro do Supremo Conselho contando a história do tio Alberto Mansur, que fundou a Ordem Molay no Brasil, e um pouco da história do próprio Supremo Conselho, mais ou menos como é o High Dad nos Estados Unidos, que é o livro que conta a história do Frank Sherman Land. E a gente pensou em você. E para mim aquilo lá, nossa, eu estava terminando faculdade ainda de jornalismo, nunca tinha escrito nada, né? Nossa, fiquei super lisonjeado, né? E abracei a causa. E para mim foi uma oportunidade única, porque eu convivi muito com o tio Mansur por causa disso. Não só com o tio Mansur, com muita gente. Fui para o Rio de Janeiro, fiz várias entrevistas com ele. Infelizmente, eu não me perdoo por isso. Eu em algum backup, alguma coisa assim, eu perdi as gravações. Isso aí é uma coisa que eu não podia ter perdido. Mas, enfim,
eu fiz todo esse trabalho na época de pesquisa mesmo, pesquisei documentos históricos. Então, para mim, até para ser grande mestre nacional depois, isso foi muito importante para ser dirigente do Supremo Conselho, porque eu passei a ter um conhecimento da história do Supremo Conselho quase como se eu tivesse vivido ela desde o início. De detalhes, de bastidores, entrevistei o próprio Luiz, que contribuiu também. Algumas opiniões eu suprimi. E aí eu lancei meu primeiro livro, que se chama Minha Família é Maçonaria. Ele tem esse nome porque o tio Mansur, sempre que ia fazer os discursos dele, ele começava assim, minha querida família da maçonaria. E aí eu botei esse título e lançamos em 2010 a primeira edição desse livro. E eu acho até que talvez seja um dos meus livros mais vendidos, né? Porque vender livro no Brasil é muito difícil, é um desafio. Eu até me considero bem sucedido, porque escritor estreante é difícil mesmo, né? O Brasil é um país de poucos leitores. Mas nas 2 edições, a primeira edição do Minha Família Maçonaria, acho que foi 2.000 exemplares. A segunda foi uns 3.000. Então, assim, foi bem vendido, né? E um detalhe, eu cedi os direitos autorais todos para o Supremo Conselho, inclusive a renda. Eu nunca ganhei um tostão por esse trabalho. Foi uma coisa que eu fiz por amor ao Ordemolei. E aí toda a renda fica lá. Lógico, os direitos são meus, mas eram cedidos ao Supremo Conselho. E depois da unificação eu fiz a mesma coisa, transferi os direitos para o novo Supremo Conselho. E depois disso, em 2011, eu em Brasília, eu sempre tive esse desejo de escrever romance, né, que é um livro mais longo, uma história mais longa. E durante muito tempo eu buscava o que ia ser o assunto. E aí eu morando em Brasília, lá no Congresso, eu tive uma ideia, né? Falei, se eu escrevesse uma história que se passasse aqui. E aí nasceu o que viria a ser A Morte do Filho Rei, que é o meu primeiro livro mesmo, né, comercial. Só que isso foi em 2011. E responde para nós, quem é a Amélia? Não, a Amélia são todas as mulheres. Muita gente me pergunta isso, quem lê o livro. Enfim, mas eu comecei a escrever, eu tive a ideia, né? Eu vou contar uma história de um senador e tal, um livro, uma história que se passa dentro da política brasileira. Isso não existia House of Cards nessa época, não existia nada, né? Era uma ideia bem original. Só que eu era muito inexperiente, bati aqui, desculpa. Eu era muito inexperiente, né, como autor, né, e você precisa de disciplina, de ritmo. Então eu comecei em 2011, né, quando eu morava lá, os primeiros rascunhos. Eu lancei o livro mesmo em 2018. Praticamente 7 anos depois, quase 8 anos depois, que eu vinha lançar o livro, assim, e foi muitas paradas, tá? Então, hoje eu até tenho vontade depois de reeditá-lo, assim, melhorando algumas coisas. Mas foi muito bom, assim, gostei do resultado. Foi um projeto, eu tentei publicar por editora, mas é muito difícil, né? Autor estreante no Brasil ter uma editora que acredita é muito difícil. Então eu me autopubliquei, eu financiei a publicação. Fiz 1.000 exemplares na época. Eu lembro que o cara da editora falou, nossa, mas eu vou ganhar com isso, mas eu vou te recomendar não fazer tanto não, porque você vai perder dinheiro, é muito difícil e tal. Mas eu fui super bem sucedido, vendi praticamente tudo e tive lucro, né, com o livro e tudo. E aí depois disso, mais recentemente, eu lancei o Coração do Imperador, que foi o meu primeiro livro que tem a ver com a maçonaria, né, que é um livro policial, que conta a história do roubo do coração de Dom Pedro, lá em Portugal. Ele vem para o Brasil, aí um detetive vai investigar, então ele passa todo dentro da maçonaria. Que também foi uma experiência divertida, foi gostoso de fazer. Hoje eu estou dando uma pausinha, mas é isso. E você acha que esse livro, A Família Maçonaria, te ajudou ou te inspirou a fazer a unificação da Ordemolei quando houve a divisão? Ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Bom, tem um pouco. Acho que quando você entende a história, né? Bom, vamos lá. Sobre a unificação, né? Que eu acho que realmente é um ponto importante da gente falar. Hoje em dia, quando eu converso com alguém sobre Ordemolei, todo mundo que vai conversar comigo quer falar geralmente sobre este assunto. Apesar de que a Ordemolei é muito rápida, né? É muito rápida. Então, quer dizer, a unificação já está completando aí 5 anos. Tem muita gente que não, né, hoje em dia que não sabe que eu era grande mestre nacional quando a gente fez a unificação da Ordemolei. Mas
muita gente também ficou marcado com isso. Às vezes eu estou no lugar, as pessoas, né, comentam isso, perguntam. Mas, assim, eu sempre tenho cuidado de deixar muito claro, né, Luísa? Eu não fui a pessoa que unificou a Demolei, né? Seria muita petulância da minha parte falar isso. Eu sei que eu também não vou ficar excessivamente modesto. Eu sei que eu tive a minha contribuição, que ela foi decisiva, que foi resultado dessa experiência toda que a gente teve. Mas, assim, não fui só eu. A unificação, eu falo que ela foi um processo. Porque desde que a divisão da Ordem Demolei aconteceu em 2004, por motivos errados, né, da forma errada, e eu tive, inclusive, a oportunidade de falar isso aquém de direito, né, mas desde que ela aconteceu, sempre se tentou unificar, desde o primeiro momento. O tio Toshio, que infelizmente nós acabamos de perder, né, o tio Toshio fez reuniões com a primeira diretoria do RFB, né. O Paulo Heitor, que veio... Aliás, o tio Fuad, que veio depois, também manteve o diálogo. O Paulo Heitor veio depois, já tinha entrado o Sandro Romero lá, conversavam. Você veio depois, você também fez tentativas. Todos os grandes mestres nacionais, praticamente, sem exceção, tiveram algum tipo de tentativa de unificação. Eu acredito que não passou nenhuma gestão, tanto nossa quanto do RFB, sem uma tentativa de unificação. Eu acredito que... Eu posso estar errado, mas eu acho que não passou. Sempre teve conversas. Conversa, tentando. Geralmente dava errado. As que iam para o público, né? Gerava aquela expectativa e dava errado. Porque a gente sempre estava... O problema é o seguinte, quanto mais o tempo passava, mais a gente se tornava diferentes. Por mais que era a mesma instituição, a mesma lógica, né, o mesmo ritual, mas as coisas iam começando a mudar. E os detalhes de diferença começavam a atrapalhar. O RFB fez muitas coisas que mudaram muito a forma como era a Ordem Demolei lá atrás. E essas coisas, para nós, algumas delas não faziam sentido. Ao mesmo tempo que nós fizemos muitas coisas também que mudaram e também não fazia sentido. Por exemplo, nós lançamos os graus da cavalaria na época. O RFB não aceitou isso na época, não tinha sentido para ele. Depois eles acabaram implantando lá também. Mas, enfim, a gente teve vários pontos de descompasso assim, durante o tempo que não casava. Tentava, não dava. E a gente teve que ir amadurecendo. Então, eu considero que a unificação ela é fruto de uma escada, né, em que tivemos que vencer paixões, né? Teve vários processos. Nós do SCORV renunciamos a muita coisa, né? Eu sei que nós renunciamos. Foi difícil, aliás, fazer algumas renúncias, mas eu também sei que para eles foi difícil fazer também muitas renúncias, eles que estavam no RFB. Hoje não existe mais nós e eles, graças a Deus, acabou, uma coisa só, né? Mais rápido até do que eu imaginei. Mas existia muita coisa que não casava. Então, essas renúncias, a gente teve que chegar nesse nível de maturidade. Então, assim, quando chegou nisso, muitas coisas que eram empecilhos já não eram mais. Então, foi um somatório de fatores. Quando eu assumi como grande mestre nacional, você perguntou o negócio do livro, tudo, eu acho assim, toda a minha vivência, ela foi importante para me... Eu acredito muito em destino. Eu acredito que hoje eu tenho isso comigo no meu coração. Eu tinha que ser mestre conselheiro nacional. Muitos irmãos me falaram isso na época. E eu sei disso no meu coração hoje. Eu acho que a minha trajetória na Ordem Demolei, Pai Celestial, não sei como é que foi isso, me preparou, me deu as experiências certas e também na política profana, porque isso também foi muito importante nas fases de negociação. A minha experiência, quando eu fui para a mesa de negociação, eu já tinha participado, inclusive, de mesa para definir candidato a governador, até presidente da República. Então, eu já tinha tido assim, experiências com negociações extremas, isso me ajudou demais. Então, eu considero que eu tinha que realmente ter sido grande mestre nacional naquele momento, porque vários que vieram antes de mim fizeram a coisa avançar, né? Tanto daqui quanto de lá. O irmão Bazanella, que foi grande mestre nacional, antes de mim, eu fui o adjunto dele, nós juntos
formatamos a proposta que acabou vigorando, que foi quando nós aceitamos abrir mão do CNPJ do SCOD, porque esse era o grande tabu, porque o nosso CNPJ era mais antigo, tinha a questão da marca e tal. Na gestão dele é que a gente formalizou isso. Só que, infelizmente, teve conflitos lá de relacionamento que não deu muito certo. E aí a gente achou que estava tudo perdido. Quando eu assumo, isso é importante contar. Eu assumi, inclusive, prometendo para alguns irmãos que eu não iria procurar unificar o Ardemolay. Porque que era a minha percepção? E você mesmo talvez tinha essa percepção na época. A gente perdia muito tempo. Como a nossa gestão era de 1 ano, a deles era de 2, uma tratativa de unificação, ela comia quase que a gestão nossa inteira. E não chegava a lugar nenhum. Não chegava a lugar nenhum. O SCOD com problemas, enfraquecendo, porque a briga continuava. E a gente tinha que parar tudo, parar de reagir. E aquilo... A gente começou a ficar numa posição muito desvantajosa. Isso é verdade. No momento da unificação, a FB estava bem. Por quê? Por várias questões, né? Lógico, muito mérito do trabalho deles. Eu acho que a nossa gestão de 1 ano era uma coisa muito ruim, porque era muito rápido, muitas eleições litigiosas, isso nos consumiu demais. Então, a gente chegou no momento chave em que eu falei o seguinte, gente, depois do ano passado, que foi a gestão do Bazanella, né, em 2018, a gente fez o que a gente podia fazer, a gente abriu mão de tudo. Muitos reconhecimentos internacionais... Isso, estava muito bem. Aqui mesmo, né, com a maçonaria. Então eu percebi o seguinte, falei, olha, se eu for gastar a minha gestão tentando unificar... Muita gente acha assim, que eu cheguei lá com esse objetivo. Eu não cheguei. Eu cheguei deixando claro para todo mundo, eu não vou fazer. Porque eu sabia que podia custar a minha gestão de 1 ano e eu tinha muitos planos para ela, como eu comecei a fazer um monte de coisa naquele ano, para poder ajustar o Supremo Conselho, fizemos uma reforma até administrativa mesmo, conseguimos baixar em quase 50% o custo mensal do Supremo Conselho, fizemos uma série de coisas para poder recuperar, voltar a investir, e eu tinha uma coisa, eu tinha falado isso com os meus grandes mestres estaduais na época, eu falei, olha, nós não vamos brigar, nós não vamos falar do outro, nós vamos falar de nós, focar em nós, concentrar na gente, fazer o nosso trabalho. Se nós somos provocados, vamos falar de nós. Essa era a lógica, porque eu sabia que é o que ia dar resultado, né? Como é que está o tempo aí? Nosso tempo já está terminando, só tem 2 perguntas que eu acredito. Mas aí, só para concluir. Tá liberado aí, pode ir. Ué. Pode continuar? Então... Só lembrando uma coisa aqui, lembrando que este MulaCast é um oferecimento de Luiz Eduardo Arte Culinária, legal, fazendo a sua festa inesquecível. Eu estou patrocinando e pagando. Pior, né? Nós vamos arrumar mais patrocinador. E nesse estúdio super bacana que nós estamos vivenciando aqui, né? Isso aí é aproveita e agradece aí a galera, né, Luiz? Muito obrigado. Nós iremos arrumar outros patrocinadores. Depois vai divulgar aqui, mas antes de você fazer a próxima pergunta, só para eu concluir o seguinte, que eu não tinha então essa pretensão. E tanto que eu comecei, inclusive alguns irmãos acharam que eu comecei, depois de muito tempo tomando porrada, eu comecei a dar umas porradinhas, né? Porque a gente conseguiu com os advogados nossos fazer um movimento ali que deu uma repercussão no processo, né? Muita gente acha o seguinte, vocês hoje podem, às vezes alguns falam para mim assim, gente que... Vão arrumar uns copos de vidro bonitinho pra pôr aqui, que de plástico mata nós, hein? Mas você colocou as taças bonitas para enfeitar. Às vezes alguns irmãos chegam para mim e falam o seguinte, pode falar para mim, você já dava como perdido o processo e tudo. Eu, de verdade, não dá, pelo contrário, a gente tinha... Pela primeira vez em muito tempo, a gente tinha uma excelente estratégia processual. Eu até já dividi com alguns irmãos do RFB, hoje ela não é mais segredo, mas ela era excelente. Se ela tivesse sido adotada lá atrás, nós tínhamos uma chance muito boa de ter uma situação processual bem diferente. Não unificamos o Ardemolay por causa de desespero, de jeito nenhum. A questão foi que, tanto que eu comecei a fazer uma coisa afirmativa, fiz um vídeo bacana sobre a Carta Constitutiva, fizemos uma tradução dela, vocês devem lembrar, tá? A Carta Constitutiva do SCOD, assim, a gente ia começar um discurso autoafirmativo. Algumas lideranças, principalmente da maçonaria na época, viram isso, perceberam, né, que a gente ia entrar nesse processo, e aí eu tenho que acreditar isso, né? Isso aí, sem sombra de dúvidas, um personagem central na unificação do Ardemolay, indiferente de questão de potência, de etc., tem que ser reconhecido. Chama-se Múcio Bonifácio Guimarães, que era o grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil na época. Por quê?
E não tem problema a gente falar isso hoje, isso é história. A CMSB, lógico, fundou o RFB, já estava tudo organizado lá, né? Durante muito tempo, os pilares que sustentavam o SCODB eram o Grande Oriente do Brasil, mas principalmente a Comab, onde a gente tinha muita força. Eu era da Comab nessa época, né? E aí a Comab começou a cair, né? Um a um, os Grandes Orientes foram apoiando o RFB, por motivos, enfim, isso tudo é história, não tem mais críticas, né, com relação a isso. Mas a gente foi ficando numa situação fragilizada. Em 2019, quando eu assumo, nós dependíamos totalmente do Grande Oriente do Brasil. Totalmente. E, por alguns erros que foram cometidos, já existia uma articulação avançada para que o Grande Oriente do Brasil acompanhasse as outras duas potências, reconhecendo o RFB. O pessoal já viu o seguinte, não é questão de dar preferência, não. O pessoal viu o seguinte, não, é mais prático a gente resolver essa briga. Se o GOB apoiar, acabou. E realmente a gente ia ficar numa situação muito difícil, porque a gente podia até reagir por um tempo, mas você imagina sem apoio maçônico nenhum, não tinha cabimento. Mas eu acho que assim, o meu papel nessa história foi ter tido a chance de me apresentar para o músico, que eu não o conhecia, logo no começo. Nós nos identificamos desde o primeiro momento. Eu tenho uma experiência política também, então acho que a gente percebeu. E ele me fez um desafio logo no início. Inclusive, assim, um caso legal de contar. Eu fiz um gesto que foi bacana. A carta constitutiva do SCODB, que é o documento, né, que sustentou a gente esse tempo todo, né, a nossa posição, ela nunca tinha saído do Rio de Janeiro. E eu, grande mestre nacional, resolvi pegar essa carta e levar ela para Brasília, para a minha reunião com o Múcio, que eu queria que ele visse. Né? Porque você ficar falando é muito abstrato. Eu queria pôr na frente dele a prova da história que nos trouxe até aquele momento. Porque o pessoal acha assim, tem gente que na RFB achava que a gente brigava por cargo e tal. Mas eu sei, nós sabemos, a gente tinha uma convicção sobre a história, né? E mais tarde, graças a Deus, eu tive a chance de esclarecer isso, até mesmo com o próprio DI. Mas a gente tinha esse posicionamento e mostrar aquilo para o Múcio era uma coisa que eu achei que ia causar uma... Né? Aí é truque de política, né? Você precisa marcar o momento, né? E o Marcelo Cerqueira, né, que era o diretor executivo lá do SCODB, né, que tocava o SCODB, e que era, inclusive, afilhado do tio Mansur, ficou doido quando eu falei que eu ia levar a carta. Ele ficou morrendo de medo, queria fazer uma cópia o mais próxima possível. Não, Marcelo, se eu levar uma cópia, não vai ser a mesma coisa. Essa carta tem que sair daqui pela primeira vez para ir lá para a mesa do soberano grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. E fizemos isso. Entramos no avião, eu e o Dilelo, que era o meu tesoureiro, né, lá de São Paulo. Um caso engraçado que a carta não coube no bagageiro, então ela foi debaixo do banco, né, a gente segurando ela assim entre os nossos pés, né, ela era grande, né, é grande, ela está lá no museu hoje do Ardemolay. E quando a gente estava chegando em Brasília, esse avião teve uma turbulência, mas tão forte que eu nunca vivi na minha vida. O avião despencou assim, o povo gritou, eu olhei pro Dilelo olhou para mim, nós olhamos para cá. Mas graças a Deus nós chegamos. Para abreviar, nós tivemos a reunião com o Múcio, eu levei a carta, mostrei para ele, na expectativa de dobrá-lo, né? A gente precisa do seu apoio, né? Mas ele virou para mim no final e falou assim, olha, você toparia tentar mais uma vez? Eu falei, nós estamos muito desgastados, mas eu não tenho o direito de falar um não para você, na posição que eu me encontro. Se for para você realmente acompanhar, eu topo. E aí tivemos essa reunião primeira, minha e dele. Aí ele já marcou uma reunião com o PH, que era o grande mestre nacional do RFB na época, que foi um companheirão também nesse processo todo. Fizemos uma reunião só eu e o PH lá no GOB. A tese do Múcio é, ninguém pode saber. Vocês precisam chegar num acordo entre vocês primeiro, depois os outros saberão. Mas hoje, só vocês. E aí a gente teve uma primeira rodada. Aí a gente marcou no dia, no dia do Demolay, 18 de março, né? Tinha sempre aquela sessão solene lá no Congresso Nacional, ou o Senado ou a Câmara fazia. Geralmente o RFB fazia uma, a gente fazia outra, ficava aquele cabo de força. Aí teve a ideia, vamos fazer uma só. E vamos fazer com os dois grandes mestres nacionais juntos. No começo teve alguma resistência, mas conseguimos fazer com a pressão do GOB naquele momento. E fizemos o primeiro evento público onde os dois grandes mestres nacionais estavam publicamente de colar, né, enquanto grandes mestres nacionais. Já tinham se encontrado várias vezes, mas não
Um falando, inclusive, de se dirigindo ao outro, que a gente se dirigiu nos discursos. Ali já era uma preparação para o que estava acontecendo. Isso foi lá na Câmara dos Deputados. Depois disso, a gente já sai de lá, eu e o PH, voltamos para o GOB, mais uma rodada. E aí o Múcio marcou a reunião definitiva, onde estavam não só o GOB, mas a CMSB e a Comab representados. Nunca tinha tido isso. Os 3 dirigentes maiores, grão-mestre-geral do GOB, presidente da Comab e o secretário-geral da CMSB, e o presidente da CMSB também, e os 2 grandes mestres nacionais e um representante a mais, além de cada um deles, né? O meu era o adjunto, o Xixido, e do PH também era o adjunto, o Edgley. Naquela reunião, e com o tio Killing representando o DI, naquela reunião para a gente fazer o que virou o protocolo de intenções. Aquele protocolo foi fruto de uma reunião muito longa, muito difícil, onde a gente teve que negociar demais, mas foi o primeiro passo. Foi muito criticado dos 2 lados, eu fui atacado demais, eu fiz uma live para explicar na época, acho que até está no YouTube ainda, vocês devem lembrar, fui ofendido durante essa live, assim, de todas as formas possíveis e impossíveis, coisa baixa mesmo, mas eu sabia que seria assim, né? Sabia que eu teria que ser tranquilo, manter a minha liderança, eu não, né? E toquei na linha do que a gente tinha combinado. E levamos aquilo e tudo foi acontecendo. Todo mundo na dúvida. O outro lado vai romper, o lado de cá vai romper, não vai... Mas foi acontecendo, foi acontecendo. Depois que os 2 Supremos Conselhos votaram em assembleias, que foi assim o ponto máximo, aí a gente teve um ponto crítico. Porque um ponto assim importante do acordo, que era a questão da marca, Demolei, ficou mal entendido ali. Não poderiam fazer como a gente tinha proposto no protocolo de intenções. Aí a gente teve uma reunião muito difícil na comissão que foi montada para organizar a unificação já estava decidida, mas quando teve esse problema eu botei o pé no toco. Falei, não, disso aqui nós não abrimos não. E aí tentaram de toda forma me convencer. Eu falei, gente, eu não posso abrir mão disso. Isso aqui é a base da proposta nossa. Não tem jeito de eu avançar. Até que chegou o ponto que a corda arrebentou. Eu tive que inclusive gravar um vídeo explicando. Foi uma decepção total. Para mim foi muito frustrante, porque eu fiz o que eu não queria. Gastei a minha gestão inteira fazendo a unificação. E eu lembro que eu fui viajar com a minha esposa. A gente foi lá para o Rio Grande do Sul. Quando a gente tá lá passeando, me liga o tio Killing, que falou, olha, o DI gostaria de conversar com você, o Greg gostaria de conversar com você. Eu falei, organizamos, o Greg veio ao Brasil, fizemos uma reunião. Essa reunião foi muito importante, porque eu considero que foi uma oportunidade de reencontros, né? O DI, com a posição deles muito dura com relação à forma como nós conduzimos tudo esses anos todos, mas eu tive a chance, talvez pela primeira vez, de falar também, de certa forma, ao DI qual era o nosso lado da história. Então foi um reencontro, um realinhamento. Depois o Edgley, já grande mestre nacional, chegou lá, conversamos, fizemos um novo alinhamento. E sempre gente tentando puxar para trás, porque a gente definia as coisas, definimos nessa reunião, aí durante a semana a coisa parecia desandar. Aí fizeram uma última reunião lá em Brasília, que estava Múcio e o Cassiano, que era o secretário-geral da CMSB, com a gente. Aí já tinha algumas coisas que precisavam mudar, aí aquela coisa muito tensa. Essa reunião foi muito difícil, mas no final, e aí eu quero reconhecer também, o Cassiano teve um papel fundamental. Porque nesse momento o Cassiano, no final, ele puxa para a CMSB a responsabilidade de fazer também um esforço, né, que ela pudesse, junto aos irmãos, e aí foi definitivo. E aí, só alegria. Eu lembro que foi no dia que historicamente, o Muro de Berlim tinha caído, né, que a gente anunciou, pronto, agora vamos fazer mesmo, vai ser dia tal, e fizemos no dia 5 de dezembro de 2019. Por isso que eu falo que não fui eu. Eu tive meu papel? Tive. Mas tinha muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Todos os grandes mestres nacionais tiveram uma parcela importantíssima. PH teve uma parcela importantíssima. O Edgley teve uma parcela importantíssima. Os irmãos que fizeram parte das comissões. Os líderes maçônicos envolvidos. E a Ordem Demolei, que deu para mim a manifestação maior de legitimidade. Porque a gente, por causa de questões legais, a gente teve um prazo muito curto de fazer a integração, que a gente chamou, dos dados. E como ninguém pode se associar sem manifestar a vontade, vocês vão lembrar disso, cada Demolei, cada membro tinha que chegar lá e falar, eu quero. Aí criou-se um sistema para fazer isso. Só que o prazo era curtíssimo pelos prazos que a gente tinha acordado, então tinha 7 dias para todo mundo
ir no computador, acessar, quem não estava regularizar, porque só podia regularizado, né? E falar assim, eu quero fazer parte desse processo. E eu morri de medo, falei, gente, imagina se isso aqui for um desastre. Aí tudo ia estar perdido, né? E no final, 13 mil indivíduos fizeram esse processo. Foi até bom, porque o RFB tinha uma visão assim, errada a nosso respeito. Achava que a gente não tinha gente. De repente, entra 13 mil pessoas e muda para sempre, né, a história da instituição. E eu me orgulho muito disso, do meu papel nessa história, porque eu sei que assim foi difícil para muitos de nós. Né, Luiz? Porque a gente que viveu a divisão, era difícil. Você, né? Mas hoje você vê, você inclusive é o Parque Grande Mestre Nacional talvez mais querido aí dos dois lados. Você sabe disso. Nós fizemos uma coisa boa para os jovens. Você não acha que hoje nós, enquanto ex-grande mestre, tanto do Estado como da Federação, no outro processo da Ordem Molay, eles faziam questão de frisar que nós éramos ex-grande mestre. Hoje, essa nova estrutura, eles não estão preocupados. Eu mesmo me estabeleço, que eu chego no lugar e exijo que eu seja reconhecido como ex-grande mestre nacional. Que eu acho que eu fiz o meu trabalho e devo morrer com essa titularidade. Eu detesto viver no anonimato. Não acho justo. E não vou morrer no anonimato. Então, eu faço questão de me estabelecer. Eu tenho a oportunidade e tempo de estar em quase todos os eventos da Ordem Molay, tanto do Estado como fora. Tem outros que não têm e estão vivendo no anonimato, ninguém sabe o que é eles. Como a Ordem Molay é muito passageira, ela é muito rápida, a liderança se passa muito rápido, e eu acredito que isso é prejudicial. Aí tem até um amigo nosso, né, que é o Saulinho, que é o grande mestre do Estado. Oi, Saulinho, tudo bem, né? Ele fala que quem gosta de história é museu. Eu já não acho isso, que tem que ter história para existir hoje o que vivemos, né? A história está nos anais lá, está registrado tudo, mas as pessoas têm que ser reconhecidas. O anonimato é horrível. Não gosto. E tem hora que as pessoas acham que até excesso vaidade quando eu me estabeleço como ex-grande mestre. Mas vou me estabelecer sim, quero que eles me reconheçam como ex-grande mestre nacional, e eu acredito que todos os outros deveriam. Você não acredita que deveríamos rever essa situação e quando estiver um ex-grande mestre em algum evento, ele ser reconhecido, ser chamado para destaque, para que os outros venham a conhecer e saber o que ele foi? Luiz, eu acho assim, a gente tem que estar satisfeito com aquilo que a gente fez. Isso é o mais importante. Você fez muito, eu fiz também. Olha. Eu também fiz alguma coisa. Isso é o principal. Mas eu concordo com você, tirando, assim, o anonimato é muito ruim e tal, mas eu concordo com você principalmente com o que você falou sobre a utilidade, né? Porque questão de memória mesmo, né? E mais do que a memória, para você acertar no futuro, você tem que conhecer o passado. Então, aquela pergunta que você me fez, escrever o livro, conviver com o Tio Mansur, te ajudou até no processo da unificação? Ajudou, porque eu sabia, por exemplo, exatamente quais eram os gargalos. Eu conversei com o Demolay Internacional, sem nunca ter tido essa oportunidade, mas sabia razoavelmente bem. É lógico que muitas coisas eu descobri naquele dia, né, detalhes, né? Mas, assim, eu sabia onde estavam as pegas. Então, assim, quando você valoriza a sua história, você acerta mais, né, no futuro. Agora, eu concordo com você, tem que ter sempre um reconhecimento. Eu nunca me senti não reconhecido, sabe? Assim, eu acho que quem está no anonimato, como você está falando, assim, são às vezes realmente os irmãos que não estão indo, não estão frequentando, não estão participando. Eu acho que valia a pena, sim, ter essa memória, né? O grande mestre tal, o que aconteceu na gestão dele, tá? A própria comunicação fazer esse trabalho. Vai ter os eventos, vai ter o Congresso Nacional. Eu acho que seria assim, importante que todos os parques grandes mestres nacionais fossem estimulados a estar ali, né? Incentivados. Eu acho que isso vale muito a pena. Quando você tem um congresso, tem um monte de parques grandes mestres nacionais, isso é ótimo, né?
Mas isso depende muito da pessoa também, né? Eu concordo com você. Eu só acho assim que nas vezes em que eu estive, eu nunca me senti assim pouco valorizado. A gente sempre, né, sempre chama a gente para sentar lá em cima, tal. O mais importante é conseguir... Quando nós estamos, que a direção nos conheça, né? Porque já aconteceu realmente. Eu acho que o que você quer dizer é isso, assim, preservar a memória, né? Ter gente para falar, assim, ter isso na comunicação. A gente tem uma galeria de grandes mestres nacionais lá, podia ser uma sugestão boa, colocar lá um pouco da memória de cada gestão, né? Seria uma coisa legal, tá lá no site que eu estou falando, né? Porque a gente, com a unificação principalmente, a gente tem muitos parques de grandes mestres nacionais também, né? Tem esse detalhe, então tem que... Mas, principalmente, eu acho assim, incentivar os demolês a conhecerem a sua própria história, né? Preservar a história do Ardemolay. Eu acho que isso é importante. Aí não entra nem só os grandes mestres nacionais, entre os mestres conselheiros nacionais. É lógico que o grande mestre nacional acho que acaba marcando mais, né? Pelas atribuições, né? Mas eu acho que a gente tem que preservar a memória dos líderes todos, né? Agora você não pode reclamar disso não, porque você está de barriga cheia. O último evento que eu fui aqui, ninguém me conhecia. Você, os meninos, mula. Agora, mérito seu, né? Porque você realmente construiu isso. Agora, a última para encerramento do nosso MulaCast, uma pergunta. Cara a cara com o Guilherme, quem é o Guilherme hoje? Cara a cara com o Guilherme, quem você é o Guilherme? Se olhando... Eu por mim mesmo. É o seu espelho de você. Quem é o Guilherme hoje? A pessoa, filho, marido, pai, membro de Ardemolay, o de seu dia a dia. Quem é o Guilherme Você se hoje? considera realizado? Me considero. Eu vou responder com uma palavra quem é o Guilherme hoje. Eu sou um Demolay. Pronto. Ok. Resume tudo. Muito feliz, muito realizado pelos amigos que o Ardemolay me deu, como vocês, como tantos não estão aqui. Esse é o bacana, né? Agora eu vou ficar até emocionado, porque a gente está aqui por causa disso, né? Então, ser Demolay significa ser uma pessoa boa, ser um filho bom, um bom amigo, né? Uma pessoa que pode, em qualquer ambiente, inclusive a política, que é marcada por muita coisa ruim, mas com a tranquilidade que vai fazer isso com pureza, com ética, né? É ser um bom cidadão, é ser um bom marido, um bom pai, né? Ser Demolay é ser alguém que cultiva a sua vivência religiosa, a sua crença. Eu faço isso. Então, eu me sinto realizado. Tô focando um pouco mais na minha vida, né, pessoal hoje, profissional, muito cheio de projetos, de coisas, mas assim, isso eu não perco. Eu sou um Demolay. Me orgulho muito disso. O que você acha desse projeto nosso, o MulaCast, para lembrar e fazer a história e viver a história? Eu acho show. De primeiríssimo mundo. Eu falei muita coisa séria, né? A gente tinha que ter zoado mais, né? Mas eu acho assim, Lulu, você é um cara muito especial. Você é uma figura caricata, né? Todo mundo te vê e brinca, e você inspira isso, porque você também brinca. Eu queria, assim, tivesse um podcast só para maiores de 18, que aí eu podia falar tudo que eu sei. Porque realmente, assim, os casos... Eu falei, sem correr o risco de ser bloqueado. Antes da gente começar aqui, pessoal, eu falei aqui o seguinte, que era difícil contar histórias do Luiz. Porque as histórias do Luiz, geralmente, elas envolvem piadinhas um pouco preconceituosas, humor negro, entendeu? Então a gente tem sempre que tomar muito cuidado para contar as histórias. Então, ele tem ótimas histórias, né? Mas você, acima de tudo, é uma pessoa que... Eu posso falar isso, que ama demais o Ardemolay, né? Esses anos todos que você dedicou e dedica do seu jeito, cativando as pessoas, gerações pós-gerações, né? Sempre você tá querido por qualquer geração, porque você faz questão de ajudar, de trabalhar, de contribuir como você pode, de se marcar, né, na vida das pessoas. O Luiz foi muito importante na minha vida, extremamente importante.
gerou momentos assim divertidíssimos e ao mesmo tempo me ensinou muita coisa na convivência, né? Eu acho que assim o Luiz ele tem um jeito só dele de ser realmente o tio Mula. Então assim, essa iniciativa aqui eu acho super bacana, porque você tem esse carisma. Acho que a gente tem que contar mesmo um pouco mais das suas histórias, não das nossas, né, de quem vinha aqui conversar com você. Eu tenho a honra de ter sido o primeiro, mas das suas, né, as pessoas lembrarem um pouco. Por exemplo, né, eu não esqueço, a gente lembrando, um abraço aí para os nossos irmãos de Santa Maria do Suaçuí, né, a terra querida do nosso cônego Lafayette, né, que você ficou devoto. Eu chegando em Santa Maria do Suaçuí para a gente fundar o capítulo Bandeirantes do Vale. Luiz era o grande mestre nacional da Ordem Molay, eu era mestre conselheiro estadual adjunto, eu ainda era abestolado, não é isso? E aí a gente foi lá e ficamos na casa lá da mãe, né? Eu e o Luiz ficamos na casa da mãe do tio Rubem. Um abraço pro tio Rubem, que é uma grande liderança, um irmãozão nosso, né? E o Rodrigo, que era o grande mestre estadual, com a esposa dele, ficaram na casa do tio Rubem. Mas o fato é que eu me lembro que quando a gente teve a iniciação, a elevação, aí à noite a público e depois foi ter a festa, né? O banquete. E eu começando, acho que foi a minha primeira viagem como mestre conselheiro estadual adjunto. E foi quando eu comecei a viajar mais com o Luiz, porque como mestre conselheiro regional antes eu não viajava tanto. Então foi a minha primeira. Aí a gente lá na festa, né, na mesa lá a loja fez aquele banquete, né, aquele evento social, e tava na mesa lá, a gente, eu, o Luiz, o Rodrigo, o tio Rubem, a esposa do tio Rubem, não me recordo o nome dela agora, mas nos tratou muito bem, né, uma tia assim maravilhosa, e a gente tá lá na mesa, e de repente eu tô meio distraído, quando eu vejo a tia, a esposa do tio Rubem, chega para mim e fala: filho, tá tudo bem com você? Aí eu: oi tia, tá tudo bem. Não, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem, né? Olha, eu queria te falar assim, segurou na minha mão assim, que você precisar, você conta com a tia. Eu falei: não tia, eu sei, tá tudo bem, obrigado. Eu peguei assim o talher para cortar a carne que tava no meu prato, ela falou: não, ela puxou o prato. Pode deixar que a tia vai cortar para você. Eu olhei aqui, mas como assim? Ela começou a picar o bife num suas tirinhas de carne petitinha. Eu, gente, o que tá acontecendo? Aqui, ó, não, faca não usa faca não, deixa que a tia corta pra você. Aí me entregou. E ele do outro lado da mesa dando essa risada. O que eu fui descobrir? Que enquanto eu não estava, ele chegou pra tia e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, aqui é menino ali, ele veio lá de Santo Antônio do Monte, ele toma uns remédios, ele tem hora que e ele esqueceu o remédio dele na casa dele. Quando ele não toma o remédio, ele fica louco, sobe na mesa, vira, faz uma confusão. A mulher achou que eu ia virar o mundo do avesso lá, e ele rindo. Então assim, esse é o Luiz, né? Esse é alguns dos casos que a gente pode contar, né? Depois nós vamos contar o do Álvaro, lá em Sete. Ele fez a mesma coisa com o Álvaro, no ônibus. Mas aí você conta quando o Álvaro vier. Mas eu acho bacana, Luiz, acho que vai ser um sucesso, se Deus quiser. A Ordem Molay gosta muito de você com certeza vai trazer seu carisma, vai manter essa memória, né? Acho que você pode entrevistar, inclusive, além de gente de Minas, depois entrevistar outros grandes mestres nacionais. Acho que vai ser sempre muito divertido, assim, ter essa vivência aí com você. Parabéns pela iniciativa e vamos em frente, conta comigo. Então, eu agradeço você dispor de vir fazer essa entrevista, foi muito bom. E foi bom que você é uma pessoa muito querida por todos nós, principalmente por mim, e sendo o primeiro, e na realidade a pessoa que nós iríamos convidar primeiro era Tempone, como grande mestre nacional, né, por direito, de fato, hoje na estrutura da Ordem Molay, mas por questão administrativa, de agenda, não foi possível. E você não é que as outras pessoas não queriam vir aqui. Você, por direito e de fato e de coração, você se considera que é o primeiro, e para nós é muito orgulho. Agradeço ao estúdio, LF Studio, assim, que nos cedeu essa instalação maravilhosa. O estúdio está à disposição de todos, pode vir. O preço bem acessível. Para a maçonaria e para os Demolay tem um convênio separado, um valor separado, específico para cada um. E é um lugar muito agradável, muito bonito. E ao Cacá,
e o idealizador de tudo isso, o Chiquinho, né, o irmão do Cacá, o Léo aí, tudo, que nos está dando força e tudo, muito obrigado. E eu, sinceramente, acredito que é de primeiríssimo mundo um show e os filhinhos vão ficar felizes de saber essa história. Ô Gui, e beijo no coração a todos. A ideia do MulaCast, cara, começou na brincadeira aqui na montagem do estúdio, né, Luiz? A gente veio aqui, fizemos um vídeo, eu, Magão, o Léo, o Chiquinho, o Andrade. Fizemos um vídeo e mandamos pro Luiz, cara. Só que o Luiz distribuiu o vídeo pro Brasil. Ah, eu achei top. E aí veio a ideia. E o seu nome, ele apareceu de uma forma natural mesmo, cara. Quando a gente sentou e falou assim, vamos fazer um MulaCast, Luiz? Porque você é uma figuraça mesmo, cara. Você é o ícone da Ordem Molay brasileira. Acho que quando se fala em Ordem Molay, né, tipo, você tem ali uma lista bem restrita de pessoas que são lembradas por todos. Então, nós sentamos lá com o Luiz e falamos, vamos fazer uma lista aqui. Quem que você chamaria, Luiz, para fazer uma participação? Então, de fato, né, apareceram ali 4, 5 pessoas. Né? E aí, nesse começo, como uma brincadeira, e aí o projeto ele vai ganhando com a ajuda do Léo, do Chico, do LF Studio, a gente viu que poderia ser uma ideia de trazer um pouco mais de conhecimento sobre a Ordem de Molay através da figura do Luiz, né, cara? Sim. E não tinha pessoa melhor, né, cara? Que fica uma coisa bem mais desenvolta, né? E você, alguma hora, você se sentiu incomodado, assim, de se sentir que alguma pergunta iria deixar você de saia justa, que isso aí que a gente tem que deixar claro, que ninguém quer colocar ninguém em situações difíceis. Nós queremos que todos fiquem assim. Luiz, eu te conheço, eu estava preparado para tudo, entendeu? Mas a gente. Eu já não sou mais abestolado, então a gente se vira bem, né? Foi show, não foi? Foi muito bom. Muito obrigado. Eu acho que foi bacana. Nada. Eu acho que eu nunca tive a chance de fazer um relato como eu fiz da unificação aqui, igual que eu acabei de fazer. Acho que ficou meio longo, talvez, mas assim, falei praticamente tudo que eu sei. Né? Então, é o tipo de coisa que vai ser gerada por essa oportunidade, né? E massa demais, velho. Porque para quem te conhece há muitos anos, igual a maioria de nós aqui tem uma convivência com você há 20 anos, para mais. Da época que você tinha cabelo e tudo. Mais magro. Mais bonito. Mentira. Isso aí, o tempo te melhorou. A gente acompanha, mas o resto da meninada, cara, sabe, nunca teve essa oportunidade. Sim. Então, acho que é o momento. Sim. Então, o MulaCast, a ideia do MulaCast é realmente trazer um pouco mais de conhecimento sobre a Ordem de Molay, sobre a própria família maçônica, de um jeito descontraído, né? De uma forma que você falou um negócio que foi fantástico de ouvir, assim, e que te traz uma lembrança. A Ordem de Molay mudou a vida de quantas pessoas? Sabe, essa amizade que você faz, que é verdadeira. Porque às vezes a gente fica 1 mês, 2, 3 sem se ver, e quando encontra com aquele irmão, anos. Anos de vivência. Eu tenho pessoas que eu vejo assim depois de 2 anos, às vezes até mais. Acho que mesmo, eu não sei qual foi a última vez que eu tinha visto ele. Eu tenho muitas experiências de pessoas que eu não vejo há 10 anos na Ordem de Molay, porque viajando no Brasil inteiro, né? Ter sido mestre conselheiro nacional foi uma das experiências mais sensacionais para mim. Porque eu estava com 20 anos, tendo a chance de rodar o país inteiro. Isso é muito especial, né? E eu fiz amizades, né? Plantei onde eu passei. E às vezes eu encontrando pessoas como grande mestre nacional 10 anos depois, era super especial. Na minha campanha agora mesmo, que eu fui candidato a deputado, às vezes eu ia numa loja assim que eu não vi o irmão, teve um caso de uma iniciação maçônica que eu fui, que iniciou o irmão de Molay nós numa loja. Lá em Pouso Alegre, o Ulisses, que é um amigo, assim, né, um irmão que eu conheci da época que eu era estadual adjunto. Não tinha contato com ele há fácil, uns 15 anos. Então, fui na iniciação dele, né, por acaso. E ele, na mesma hora que me viu, ele me lembrou. Então, assim, esse é o bacana, né? Ficam os laços, né? São laços fortes, né? São laços fortes. A Ordem Molay faz isso muito bem.
A maçonaria ainda não faz tão bem quanto a Ordem faz. A Ordem é uma coisa que fica. É por isso que nós vamos dominar o mundo. Ai, não esquecer de deixar registrado o meu amado e querido Grande Oriente de Minas Gerais, que tudo isso que está acontecendo, primeiro pela minha iniciação na obediência, né, minha querida e amada loja maçônica, Deus Humanidade de Luz, número 1, fundador e máter do Grande Oriente de Minas Gerais, e meu queridíssimo e amado Sereníssimo Grão-Mestre, Vanderlei Geraldo de Assis. Um beijo no coração, você é o cara. Puxa saco, hein? É o cara, realmente. É mesmo. Um abraço Ele é especial. Ele é diferenciado. Depois nós podemos fazer, sabe o quê? Fazer uma inversão no MulaCast. A gente entrevistar o Mula. Ia ser legal. Ia ser top. Ok. Só que Estou preparado. Tem que obrigado, ser Lulu. sem filtro, né? Obrigado. Tem que ser, ô Felinho, tem que ser aquele sem filtro, né? Meus filhos queridos. Obrigado.